Pronto, gravação realizada. Aqui está a apresentação. E eu vou estar fazendo com vocês, falando com vocês aqui sobre substâncias e as misturas. E tentar trazer ao máximo tudo que acontece não, as coisas que acontecem no dia a dia de vocês, para explicar bem melhor sobre sobre todos esses conteúdos. Então, olha só, substâncias e misturas. Se você parar para pensar, são tantas substâncias, né, e tantas misturas, que fica, assim, um pouco difícil poder distinguir. Então, substâncias são todos aqueles elementos que compõem, né, o que está em nossa volta. Por exemplo, o nosso anel, por exemplo, quem tem alguma joia aí, vocês podem perceber que é um exemplo de mistura sólida. Por exemplo, o ouro, ele é muito, muito maleável. Então, essa substância, ela precisa de outras para poder se enrijecer e formar, né, toda essa joia que está tão disponível aí no nosso dia a dia. Então, assim, além do ouro, né, que são divididos em quilates, eles podem ter outras misturas com outros metais para ter essa rigidez, né, e poder ter os folheados também, né, que também tem um pouco de ouro e vai, né, e influencia também no preço. Então, tudo isso é uma mistura. Bem-vinda, Jaciara. Então, hoje vamos estar falando sobre substâncias e misturas. No caso da nossa joia, né? Pode ser considerado como substância, sim. Contém várias, como mistura, que contém várias substâncias. Substâncias essas que dá essa rigidez, por exemplo, e essa cor do ouro. Então, eu tenho o ouro, alguns tem cobre, outros metais, outros tipos de metais que eu não vou estar citando aqui, mas ele tem essas misturas com essas substâncias, ouro ou outros metais. Então, mas nem todas as misturas são soluções, tá? Você sabia disso? Então, vamos solucionar esse problema e vamos lá para a nossa aula. Se vocês estiverem vendo pequenininho, é só clicar no botãozinho aí, no botão verde ou no botão branco aí, que ele vai abrir a imagem. Então, olha só. Basicamente, né? Quais são as substâncias que vocês conhecem? São muitas substâncias, se olharmos aí para o lado, né? Se olharmos na lateral aí, onde você está, temos substâncias. Por exemplo, eu tenho aqui caneta, tenho álcool em gel. Então, tem várias substâncias que compõem tudo que está em nossa volta. Acho que eu permiti a entrada de Breno aí. Então, olha só, vamos focar mais nas soluções, nas misturas que temos, que sabemos, né, mais no nosso dia a dia. Por exemplo, você já preparou um suco de limão bem docinho, né? Porque o suco de limão, se vocês lembram, né, ele é um pouco azedo. E com isso, para tirar esse tanto de azedo, colocamos muito mais doce. E aí, o que você precisou para preparar o suco? Muito açúcar, né, gente? Precisamos de água, do suco, do limão e da açúcar. Então, o açúcar, ele dissolveu todo? Nem sempre, né, gente? No meu caso mesmo, alguns sucos ficam com aquela grande quantidade de açúcar ao fundo. Então, isso acontece no nosso dia a dia. Então, esse daqui é um exemplo de mistura, né? E eu tenho essas sobras vou falar, o açúcar é o nosso soluto, que é em menor quantidade, né, do que o solvente, que é a água. Então, esse soluto, ele fica logo abaixo se eu colocar muita quantidade de açúcar. Da mesma forma, como eu falei no comecinho lá da aula, temos o exemplo do suco com todinho, né? Então, isso daí é um exemplo de mistura. Eu vou explicar para vocês. Quando sobra todinho embaixo do leite, eu tenho uma solução, então, bem saturada. Então, eu vou estar explicando isso aí na curva de solubilidade, depois
dessa página aqui. Então, será que tem alguma diferença quando você coloca num recipiente a água com óleo, de quando você prepara um delicioso suco de limão? Tem diferença, né, gente? A água com óleo, elas não vão se misturar. Então, ela é uma mistura heterogênea, que tem duas substâncias, duas fases. Homogênea, uma fase apenas. Então, normalmente, solução é considerado como homogêneo. Mas tem alguns livros que trazem também que soluta é uma mistura. Agora, analise minuciosamente as figuras que eu vou estar colocando no próximo slide, observando todos os detalhes, como cor, aspecto, os estados físicos e as fases. Então, vamos lá. Essa primeira aí, como vocês podem ver, deixa eu colocar aqui uma caneta laser, que fica melhor para vocês estarem visualizando. Então, eu tenho aqui um soluto, tá vendo? Esse soluto é sulfato de cobre. Ele é um sal que dá essa cor azulada. Esse sulfato de cobre, ao colocar com a água está em maior quantidade, então é o meu solvente. Ele vai formar uma solução, né, de sulfato de cobre com água. Nessa outra figura aqui, temos três materiais. Temos a areia, a água e o óleo. Então, é considerado como uma mistura. Bem-vindo, Rafael. Essa aula vai estar gravada. Então, eu tenho aqui óleo, eu tenho aqui a água e eu tenho a areia. Então, aqui eu tenho três fases, então a mistura heterogênea, que são várias fases. Então, qual a diferença que você consegue perceber? Nitidamente, a solução, ela tem, né, uma dissolução muito maior do que as misturas. Opa. E qual a compreensão sobre soluto e solvente? Então, veja só, gente, o soluto, ele está em menor quantidade, e o solvente, maior quantidade, que vai dissolver aquele soluto. Por isso que dá a formação dessa solução. E solubilidade? O que vem a ser a solubilidade? Basicamente, se vocês olharem aqui nessa imagem, você pode perceber que essa substância rosa, esse pozinho rosa, eu não consegui pegar aqui na imagem a descrição, mas esse pó rosa, ele é um sal, que ao adicionar na água, que é o meu soluto, eu vou formar essa substância aqui, bem rosinha, tá? Então, eu tenho o sal, que é o meu soluto, com o meu solvente, ele, sem mexer, né, ele vai automaticamente fazer a diluição. E aí vai formar essa cor que vocês podem ver aqui, acompanhar na imagem. Então, esse daqui, gente, é a solubilidade. Então, o que é a solubilidade? Solubilidade também pode ser chamada de coeficiente de solubilidade. É a quantidade máxima que uma substância pode dissolver-se em um líquido e expressa em mols por litro, gramas por litro, ou porcentagem, ou então em porcentagem. E essa solubilidade, ela só pode acontecer entre soluto e solvente. Beleza, gente? Então, solubilidade é a capacidade de dissolver um soluto com solvente. E agora adentramos para uma parte que muitos têm dificuldade, que é as curvas de solubilidade. Aqui vocês podem ter muitas dúvidas em relação a isso, então eu vou falar bem pausadamente aqui para vocês. Então, as curvas de solubilidade, o que é uma curva de solubilidade? São diagramas que indicam a variação dos coeficientes de solubilidade das substâncias em função da temperatura. Então, eu tenho aqui a solubilidade, que é a capacidade dele dissolver em água, é dessa forma. Então, tem uma quantidade de água específica, que é 100 ml. Então, eu coloco especificado nessa parte aqui do diagrama. Aqui abaixo eu tenho a temperatura. Então, eu tenho a solubilidade, né, que é a capacidade de diluir
capacidade de diluir o meu soluto, e aqui eu tenho a temperatura. No caso, o que acontece com a solubilidade? Eu vou ter uma curva, tá? É chamada de curva de solubilidade, esse diagrama aqui. Então, a depender, por exemplo, nessa curva de solubilidade, eu tenho aqui, né? Eu inicio com zero, né? A solubilidade, que eu ainda não introduzi. Depois, vai ficar igual essa imagem que eu coloquei aqui para vocês, tá vendo? Eu adiciono na água, e aí ela vai começando a diluir dessa forma aqui. Então, veja só, ela vai começando e a depender da temperatura, aqui a temperatura vai aumentando, ó, vai aumentando a capacidade de diluir. Então, aqui é uma curva de solubilidade, aqui é a solubilidade, aqui é a temperatura. E aqui eu vou iniciar essa solubilidade. Então, eu inicio aqui, eu jogo meu soluto ali, tá? Tô fazendo um suco, não, o suco não esquenta, vou fazer um leite. E aí eu pego esse leite, né, e quero colocar Nescau. No momento, o leite está frio, tá? Então, tá nessa temperatura aqui, como vocês podem ver aqui na caneta laser. Aqui, eu tô querendo colocar o meu todinho, certo? E aí, eu coloco mais todinho. E aí eu percebo que ele fica sobrando, certo? Mas aí eu quero esquentar. Eu esquento esse meu leite e adiciono todinho. E ele tem uma capacidade de absorver bem maior do que no início. Então, é por isso que essa curva fica dessa forma assim, ok? Por isso que é chamada de curva. Então, eu tenho aqui meu todinho frio, que eu coloco, e aí eu tenho que aumentar a temperatura para não sobrar todinho no fundo, né? E não gastar o todinho à toa. Então, eu tenho essa curva. Quanto mais eu aumento a temperatura, mais eu aumento a solubilidade. E aí não sobra o todinho embaixo. Agora, voltando para essa minha explicação aí do todinho, que agora vocês vão tomar café aí no intervalo e pensar em mim. Eu tenho aqui essa curva, tá? No caso, quando eu coloco meu soluto, que é o todinho, tá? Eu tenho a temperatura normal. E aí não sobra todinho nenhum, fica assim, fica bem clarinho, tá? Quando o leite fica bem clarinho com todinho, eu tenho uma substância insaturada, ou seja, eu posso colocar mais todinho para ele ficar mais escuro, que ele não vai sobrar, certo? Então, esse é uma insaturada, quando tá bem clarinho. Quando eu tô numa cor favorável, né, que não sobra todinho nenhum embaixo do copo, eu tenho uma saturação. Então, ele fica nessa curva aqui. A depender da temperatura, ele fica saturado. Mas, eu quando eu quero colocar mais todinho, mas não aumenta a temperatura, né, e fica sobrando abaixo, ele fica super saturado, tá? Então, quando ele fica acima da curva, ele está super saturado. Quando ele fica abaixo da curva, está insaturado, ou seja, com menor quantidade para poder diluir. Então, esse daqui é a curva de solubilidade. Esse gráfico aqui, gente, é do potássio, nitrogênio e oxigênio. Então, é potássio de nitrogênio? Ai, não lembro muito bem dessa substância aqui, não. Eu podia ter colocado. Mas o KNO3, ele é um sal que muitos utilizam na carne, viu, gente? Para ficar mais molinha na carne de churrasco, tá? Mas não é o sal grosso, não. Mas ele é um sal específico e dá para fazer a alimentação com ele. Então, a diluição dessa substância, ela vem aumentando de acordo com a temperatura dessa daqui específica. Do leite é um outro, tá, gente? Que aí é um outro gráfico. Mas aí vocês podem até fazer uma pesquisa na internet. Mas basicamente é isso. Eu expliquei sobre o todinho e o leite porque é algo comum e vocês conseguem fazer uma ligação com o conteúdo em relação a isso. Então, é isso aqui, gente.
curva de solubilidade, supersaturado quando está acima, insaturado quando está abaixo e saturado quando está normalzinho aqui, que ele fica nessa curva. Então, vocês vão fazer prova de Enem vestibular, óbvio, né, gente? Ontem começou a inscrição, então se vocês não fizeram, se inscreva. Basicamente é isso. Se tiver uma questão, que o Enem pode fazer isso, tá? Vi algumas questões de Enem em relação a curvas de solubilidade, e ele pede da seguinte forma: algumas das questões podem estar trazendo que a substância, estando em 300 ml a 60 graus, ela vai estar saturada ou insaturada, e aí você já pode tirar algumas questões se ela estiver errada, tá, gente? Então, basicamente é isso que vai passar nas provas de vocês. Não sei nem por que eu lembrei do Enem agora, mas acho que é porque eu coloquei no Instagram essa postagem hoje, né? Mas é isso. Então, supersaturada acima, insaturada embaixo e saturada nas curvas. Vocês entenderam? Vocês estão aí quietinhos. Então, olha só, as curvas de solubilidade, elas vão ter saturada, solução que contém uma quantidade de soluto igual à solubilidade a uma dada temperatura. Insaturada, quando a solução que contém uma quantidade de soluto inferior à sua solubilidade, por isso que acontece essa sobra de soluto, essa sobra de solvente, né? Posso estar colocando mais soluto. E a super saturada é quando tem uma quantidade de soluto bem maior que a capacidade de diluir do meu solvente. Então, essa aqui é a nossa aula. Próxima aula, vamos falar sobre termoquímica e focar em lei de Hess, que é o que não trabalhamos e pode ser cobrado na prova do Enem, e aí vocês precisam saber sobre lei de Hess. Então, próxima aula, lei de Hess. Um resumo aqui bem básico sobre o que eu falei para vocês. Falamos sobre misturas, que as misturas podem ser tanto misturas homogêneas ou heterogêneas. As soluções, então, têm elas têm a união de solvente, que é a parte maior, e o soluto, que é o menorzinho, que vai se unir para formar essa solução. A solubilidade é a capacidade de diluir. Então, eu tenho a capacidade de diluir o meu solvente no meu soluto com o meu solvente. É a solubilidade, capacidade de diluir. E eu expliquei sobre a curva de solubilidade. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, comente aqui abaixo do vídeo, tá? Alguma dúvida que ficou, que eu vou estar fazendo outro posteriormente, só com as dúvidas de vocês, tá? Então é isso, gente. Aqui tá alguns sites que eu procurei essa aula. Foquei então no caderno de apoio da segunda unidade. Então, acabou aqui, né, a nossa aula. Quero agradecer a participação de todos que estão aqui no YouTube, né, que teve acesso pelo Google Sala de Aula. E agradecer a todos que estão aí presentes, né? Vou terminar a gravação aqui. Esperei que meu notebook deu um probleminha aqui. Deixa eu ver se eu consigo parar a gravação. Aqui no celular não dá. Então, Pronto, consegui. Vou parar a gravação e até mais. Tchau, tchau.